não é novidade para ninguém que a gente vive num regime capitalista liberal, né? Só que o pessoal com essa base interpretam de uma forma bem errada o que é de fato capitalismo e o que é o comunismo, né? Como se o comunismo fosse uma antítese metafísica diametralmente oposta ao capitalismo, sendo que não é. Tá? Então, para começar, não existia na antiguidade sociedades baseadas pela economia. Não existia. Ou elas eram baseadas em poder, em guerra, em sabedoria, em religião, numa questão tribal, mas nunca por economia. Tá? Então a gente não tinha uma civilização inteira feita com um sistema socioeconômico, né? Social e econômico, voltada sobretudo para esse desenvolvimento material. Então, o capitalismo ele surge, né, como um fenômeno do liberalismo. Né? O liberalismo, que seria essa materialização que ocorre ali depois da Reforma Protestante, né? Depois ainda mais com o Iluminismo, com a Revolução Científica, né? O cientificismo, né? A gente foi tendo cada vez mais a valoração da materialização. E dentro disso, a gente teve algumas proposições, né? Algumas soluções de, opa, estamos direcionando a sociedade inteira, o mundo inteiro para basear suas economias, a sua vida, o seu povo e toda a vivência dele. Né? Pensa que coisa complexa que é. Está baseando a vida de milhões, bilhões de pessoas que existem e que vão existir. E daí eles pensaram, bom, a gente tem que propor aqui modelos, né, para essa situação cuja a gente se inseriu. Então, essa solução, ela tem algumas formas, né? Tem o anarcocapitalismo, tem o fascismo, o nazismo, mas isso daí já são outros pontos. A gente vai focar aqui desde a parte mais básica até a parte mais tácita, vamos dizer assim. Então, o capitalismo, como o próprio nome diz, ele sugere uma atenção ao capital, né? Focando no desenvolvimento do capital. E, por isso, né, a gente tem uma escala mais desigual, né? Uma desigualdade de renda que naturalmente vai existir pela precificação, né? Então, a própria precificação de um produto, ela vai ter altos e baixos. Né? Daí, por essa questão, vai ter especulação, né? E a gente vai ter um lado do capitalismo indo mais para desigualdade, né? Se baseando ali mais ou menos, não de forma tão extrema, mas evidentemente mais que o comunismo, né? No darwinismo natural. Já o comunismo, ele vai acreditar no princípio de igualdade. Então é um princípio um pouquinho mais social. Mas veja que os dois fazem parte do mesmo mal, que é o materialismo, os dois. Então, dentro de soluções materialistas, o comunismo fala do social. Essa é a diferença. Os dois, eles vêm de um mesmo ramo. Os dois são modelos, são soluções diferentes, são apofáticas diante uma da outra, né? Se negam, mas elas têm uma origem em comum. Elas são perguntas que são feitas, né, por situações semelhantes, e por isso que elas surgem. Por isso que não surgiu o comunismo ou o capitalismo antigamente. Eram outros modelos. Pelo menos não como a gente conhece, né? Então a gente vive numa economia, numa sociedade extremamente voltada para o capitalismo, para a liquidez e para a economia especulativa. E o que é o ponto que eu quero chegar aqui com vocês, para esse negócio não ficar básico e redundante e escolar, né? É que o capitalismo tem um problema, tá? Porque ele não se impõe com guerras, ele não é algo revolucionário, ele é algo que vamos dizer, é propriamente intangível, tanto que os princípios dele são intangíveis, né? E para você corrigir ou destruir uma economia, assim, são milímetros de você apertar um botão ou outro, ou fazer tal ação ou outra, você destrói a economia, né? Ou você conserta uma economia. Então o capitalismo ele é extremamente líquido, né? Extremamente líquido. E ele vai dominando toda a sociedade
inclusive as suas oposições, por conta dessa extrema liquidez, cujo a questão agrária do comunismo não consegue aproveitar tanto. Então, dentro do capitalismo, o comunismo mesmo vai ser vamos dizer, um secto de produtos, de enquadrar pessoas comunistas para serem alvo de determinadas propagandas, né? Tudo vira propaganda, tudo vira clientes em potencial e as pessoas são clientes, não são pessoas, indivíduos, pensadores. Elas fazem parte de uma grande máquina que serve para funcionar, né? Como a imagem de uma fábrica, de uma indústria. Você precisa ter a retífica, você precisa ter os tornos, você precisa ter expedição, almoxarifado, todos trabalhando ali de uma forma mecânica, não tem nenhuma ascensão, não tem nada disso, de uma forma puramente mecânica. Então, o ser humano é mecânico para atingir o lucro da empresa no final, para o sistema funcionar. Não depende só do chefe e não depende só do chão de fábrica, né? Então, tem um mecanismo aí. E quem pode mais, chora menos. O grande problema que a gente foi notando conforme o tempo, né? Então, teve a Revolução Industrial, a gente teve o maior boom populacional da história, né? A gente teve o maior acesso a comida e a vários tipos de comida, né? Só que a gente teve um grande problema, que se começou a criar um conforto e excesso para o ser humano em coisas que não são necessárias. Então o capitalismo, ele parte da premissa materialista de que o ser humano, né, em seu melhor, vive em grandes cidades, precisa construir uma civilização materialista, ou seja, voltado para os direitos, né? Para os direitos de conseguir uma casa, para os direitos de conseguir um emprego, né? Então, vê essas questões materialistas. Né? O capitalismo ele vai se propor a sanar, né? Ele vai propor a preencher essas lacunas de necessidade. Só que o grande problema é que você gera um conforto no homem. O homem precisando de outras coisas e você preenchendo com esse consumismo, e cada vez mais o homem se torna apenas um consumidor. Desde a ótica mais externa e interna, ele é só um consumidor. Nós só somos consumidores. Né? Aí você vai complexificando o negócio. Né? Então, era num nível que era propaganda, era uma coisa mais light, né? Há um século atrás. E hoje em dia o negócio está assim, com um refinamento absurdo de você pegar dados, de você roubar tudo do indivíduo, né? Estudar a psicologia dele, estudar tudo para poder vender esses dados para grandes empresas, para elas conseguirem assim enquadrar aquele indivíduo em um perfil de venda. Então, essa liquidez e economia são algo antinatural, um sistema antinatural, que nós homens sustentarmos isso é um grande pesar para nós, né? Porque a gente está sustentando algo que é impossível de ser sustentado, é algo que é antinatural e que alguma hora, por ser antinatural, vai cair, né? Então, quando a gente chegar na parte astrológica, vai ficar muito claro essa questão dos ciclos, né? Então, a gente está vivendo um período único na história, cujo, pela possibilidade do capitalismo, de maior pessoas, né, de propiciação de países, de empresas, fenômenos diferentes, né, do que a gente via, tantos países, tantas empresas, uma questão de numerosidade de pessoas muito grande, né, ele acabou propondo uma complexidade maior e a tecnologia, para ser mais precisa, para auxiliar o ser humano, obviamente vai surgir como necessidade no capitalismo, entendeu? Que você precisa de algo funcional para conseguir adaptar ali uma ação que um ser humano poderia fazer, mas que é melhor a gente automatizar. A gente tem sempre preenchendo essa lacuna da necessidade, né, pela tecnologia, para automatizar as coisas. Assim elas funcionam melhor e o sistema tende a ser mais estável, né? Então, quando a gente fala de tecnocracia, é justamente para isso. Tem uma questão das elites por trás e tudo, mas é para, assim, a gente vai conseguir controlar melhor as coisas e a economia vai ficar melhor. Então, a gente vai ter uma automatização geral de tudo e um controle geral de tudo. Então, é muito burro você ficar com esse discurso de anarcocapitalismo, de comunismo contra capitalismo. São problemas, né, que estão sendo, vamos dizer, sugeridos pela mesma pergunta.
E se há falsas premissas, falsas perguntas, falsas respostas. É isso que eu chamo de a máxima da conjunção telúrica pós-moderna. Então, eles botam falsas premissas para falsas soluções. Então, os dois serão falsos. Porque a premissa é errada. É uma premissa materialista cujo nunca existiu nenhuma civilização que se baseou nisso antigamente. O máximo que você poderia colocar seria civilizações mais materiais, né? Mais voltadas para a água, ali, Mediterrâneo. Você pode até colocar Atlante ali nesse sentido, né? Mas mesmo assim sem a questão tecnológica, obviamente. Né?